Vamos então discutir um pouco sobre os conjuntos numéricos. Então, nessa aula, nós vamos buscar os seguintes objetivos: né? Entender o processo de construção dos conjuntos numéricos, conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e os números reais, e entender a construção da reta numérica. Com relação aos números naturais, eles têm uma origem mais voltada para a ideia de contagem. Tá? Então, sem querer entrar em questões históricas, mas vamos supor que o indivíduo deseje representar uma certa quantidade de um objeto e ele ainda não tem o conhecimento de número que nós temos nos dias de hoje. Tá? Então, dessa forma, como que ele pode representar essa quantidade? Então, sem dúvidas, né, para nós fazer esse exercício pode parecer muito simples, pois nós já temos o conceito de número em nossa mente. Mas vamos imaginar que essa quantidade seja representada por traços verticais, ou seja, um traço, dois traços, três traços, e à medida que os símbolos vão evoluindo, um traço se torna 1, dois traços se tornam 2, três traços se tornam 3 e assim por diante. Isso tem a ver com ângulos, né, formados aí nos símbolos, mas enfim, aqui nós já temos, né, os símbolos 1, 2, 3, né, e dando uma ideia de sequência e também uma ideia de ordem, de forma que 1 representa menos que 2, que representa menos que 3 e etc. Então, naturalmente, ou seja, de forma natural, essa construção acontece, acaba existindo. E é sugestivo que esse conjunto de números receba o nome de conjunto dos números naturais. Ok? Feita essa reflexão, nós podemos pensar, por exemplo, em agrupar os traços verticais em grupos de 10 unidades. Né? Então, e aí a gente podia ter uma ideia do que seria um sistema na base decimal, por exemplo. Né? E aí, se a gente tivesse aqui, por exemplo, o número 136, então eu tenho 6 unidades, eu posso ter até 9 unidades, de 0 a 9, são 10 possibilidades. Eu tenho 3 dezenas, né? Ou seja, eu posso ter de 0 dezena a 9 dezenas. E aqui eu tenho uma centena, né? Que aí eu posso ter de 0 centena a 9 centenas. Ok? Então a ideia de agrupar de 10 em 10 gera um sistema na base decimal. E aí, com esses números naturais, nós definimos algumas operações, como adição. O que é adicionar no conjunto dos números naturais? Simplesmente aplicar o sucessor. 2, né? Mais 1 é o sucessor de 2. Aplicar o sucessor de 2 uma vez, ou seja, 2 caímos em 3. 2 mais 2 é o sucessor do sucessor de 2. 2, 3, 4. Multiplicar é somar. Ok? Por exemplo, 2 vezes 3, né, são 3 grupos de 2. 2 mais 2 mais 2. E aí eu posso usar as propriedades, né, comutativas, associativa, para encontrar o resultado da operação de multiplicação. Então, a adição ela é comutativa, ou seja, a ordem não altera o resultado. Ela é associativa, ou seja, eu posso agrupar
os termos sem que o resultado se altere, né? Ou seja, posso somar 1 com 2, o resultado somar com 3, ou somar 2 com 3 e o resultado somar com 1, isso não vai alterar o resultado da operação da adição. A adição possui o elemento neutro, e aí o zero é o elemento neutro da adição, de forma que qualquer número adicionado por zero equivale ao próprio número. E a operação da multiplicação, ela é associativa, comutativa, distributiva, tá ok? De forma que o produto se distribui na soma. Essa propriedade distributiva, aqui, por exemplo, 2 vezes 5 mais 3 vezes 5 é o resultado dessa associação, ok? Então o produto se distribui com a soma. O elemento neutro da multiplicação é o número 1, de forma que qualquer número vezes 1 será o próprio número, né? Então a gente define as operações no conjunto numérico e também observamos algumas propriedades que são importantes para que a gente consiga operar esses números e desenvolver, né, toda uma estratégia de contagem que favorece, né, o conjunto, né? Ou seja, o conjunto possui propriedades boas, eu consigo operar nesse conjunto, né? Ou seja, eu consigo desenvolver, né, esse conjunto e trazer ele para a realidade, né? De certa forma, essas propriedades acabam sendo úteis na associação, na correspondência desses números com a nossa realidade, ok? Enfim, mas isso é uma discussão um pouco mais abstrata, não vamos entrar nesses detalhes. E aí, uma ampliação dos números naturais é o conjunto dos números inteiros. Perceba que no conjunto dos números naturais, né, a gente introduz o conceito de sucessor. Porém, né, isso dá a ideia de adição, né? O sucessor do sucessor de 2, 2, 3, 4. Se aplicar o sucessor mais uma vez, o sucessor do sucessor do sucessor, 2, 3, 4, 5. Ok? Porém, a gente pode pensar na operação do antecessor, que seria aí o equivalente à subtração. Por exemplo, quem é o antecessor de 1? É 0. Mas quem é o antecessor do antecessor de 1? Isso não está no conjunto dos números naturais. E aí essa resposta ela vem por meio da ampliação do conjunto dos números naturais por meio do conjunto dos números inteiros, certo? Ou seja, o conjunto dos números inteiros é o conjunto dos números negativos com os positivos incluindo o zero. Ou seja, aqui eu consigo fazer a operação de antecessor, de forma que a diferença, a subtração, passa a fazer sentido no conjunto Z, que é o conjunto dos números naturais, mais o zero e os simétricos dos conjuntos do conjunto dos números naturais. E aí a pergunta: adição e multiplicação estão bem definidas em Z? Né? Sim. Adição e multiplicação nos números inteiros são operações bem definidas, ok? Então, 2 menos 3, aplica-se o antecessor 3 vezes sobre o 2. 2, 1, 0, menos 1. Então, vamos pensar agora que existem a ampliação do conjunto dos números inteiros, ela é motivada pela operação de divisão. E essa operação de divisão, ela pode ser vista no conjunto dos números inteiros como aquela divisão inteira, divisão com resto, né? Então, por exemplo, vamos pensar em dividir 5 por 2, né? 5 por 2
eu posso encontrar o quociente 2 com o resto 1. Então, esse tipo de divisão pode ser definida no conjunto dos números inteiros. Porém, né, a divisão com resto. Se a divisão é exata, né, isso não tem, a gente não tem como operar para todo número inteiro, ou seja, garantir todo par de números inteiros, garantir essa divisão exata. Isso não é possível. Então, por exemplo, se eu tomar 2, né, e 1, 2 vezes um certo k, tem que dar 1. Imagine que a gente esteja procurando um k para resolver essa equação. Isso significa dizer, né, que eu estou dividindo 1 por 2. Né? Teria que ter um k aqui de quociente e um resto. Né? Pensando na divisão exata, aqui obviamente a gente sabe que o resultado aqui seria 1/2, mas 1/2 não é um número inteiro. Então esse tipo de número, que é resultado aí dessa operação de divisão entre inteiros, né, é o que a gente chama de número racional. E aí o número racional, ele sempre pode ser reduzido a uma forma mais simples, né, que é não simplificável. Então, por exemplo, vamos pensar em dois números inteiros, 10 e 5, e vamos dividir o 5 por 10. 5 por 10, né, forma um número racional. E aí eu posso simplificar esse número dividindo por 5 o numerador e o denominador, de forma que eu tenho 1/2. Então isso é uma fração equivalente a 5 décimos, mas que ela está na forma reduzida. Então o número racional é 1/2. Né? Então todo número racional, ele é uma fração de inteiros que não simplifica, não se simplifica. Ok, então, então eu tenho como reduzir, né, essas frações e obter o conjunto de todas essas frações dados P e Q inteiros. Então, dados P e Q inteiros, uma fração não simplificável, né, vou destacar aqui, uma fração não simplificável é o que a gente conhece de conjunto dos números racionais. Né? Aqui a gente tem a divisão exata. Né? A gente consegue, para dados dois números racionais, a gente consegue sempre ter a operação de adição, subtração, e divisão e multiplicação. Okay? Nessa nossa lógica, nessa linha de raciocínio, eu posso dizer que o n, conjunto dos números naturais, está contido no conjunto Z, que está contido no conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais. A construção dos números irracionais, ela vem por meio, quando surgem os números que não podem ser representados como frações de inteiros. O que significaria que esses números não pertencem ao conjunto dos números racionais. Daí o número ser irracional. Um exemplo clássico é a diagonal de um quadrado de lado 1. Pelo teorema de Pitágoras, sabemos que 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, quer dizer, a medida da hipotenusa é a soma dos quadrados das medidas dos catetos. E aí 1 quadrado mais 1 quadrado daria o d quadrado. Isso aqui a gente pode expressar, por exemplo, aqui eu teria 1 quadrado, né, e a medida da diagonal estaria representada aqui por esse lado,
forma que o quadrado de lado 1, né, e aqui estaria a medida da diagonal. E aí, pelo teorema de Pitágoras, 1 quadrado mais 1 quadrado é igual a d quadrado. Isso aqui indica que d quadrado é igual a 2, e o símbolo do número irracional, né, que é essa diagonal, passa a ser d, como é um número positivo, né, é a raiz de 2. Então, raiz de 2 é a representação deste número irracional. Raiz de 2 não se escreve como quociente de inteiros. E aí, um outro exemplo de número irracional é o número π, que é o comprimento que foi obtido, né, através do comprimento de uma circunferência de raio 1. Então, nesse caso, dado uma circunferência de raio unitário, certo? O raio 1, a fórmula 2πr é o comprimento da circunferência, né? Então, 2π vezes 1 seria o comprimento dessa circunferência, e aí o valor de π estaria dado, aparecendo aqui, né, como sendo o comprimento sobre 2, né? E aí π seria um número irracional. O número π tem uma quantidade infinita de casas decimais que não se repetem, né? Esses são os famosos números irracionais, assim como raiz de 2 também tem uma representação numérica com uma quantidade de casas decimais infinitas e que não se repete, ok? Não é uma dízima periódica. Daí nós integramos aqui esses conjuntos de forma a termos o conjunto dos números naturais inicialmente, ampliado pelo conjunto dos números inteiros através da operação de antecessor, a diferença, né, a subtração, a ampliação do conjunto dos números inteiros por meio da operação de divisão exata, ok? Não divisão com resto, e aqui ampliação dos números racionais com o conjunto dos números irracionais através daqueles números que não são possíveis de serem escritos na forma inteiro sobre inteiro. No caso aqui, raiz de 2, né, π, são números irracionais. Eis que temos o conjunto mais amplo, que compreende todos esses conjuntos, é o que nós chamamos de conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, o conjunto dos números reais é formado pelos números negativos, positivos, o zero, né? Em R nós temos todas as operações bem definidas, adição, multiplicação, subtração, divisão, né? E tudo permanece em R, ou seja, dividir dois números reais resulta em um número real, ok? E também aqui no conjunto dos números reais a gente tem uma correspondência biunívoca com a reta numérica, de tal maneira que é possível observar aqui nessa figura que cada ponto da reta corresponde a um número real e vice-versa, ou seja, dado um número real, existe um ponto na reta ao qual ele representa. Com isso, a gente tem uma representação geométrica dos números reais através da reta real. E no conjunto dos números reais,
a gente pode estabelecer uma relação de ordem, ou seja, A menor que B, né, se existe um C, de forma que para chegar no B eu preciso completar com o C. Por exemplo, 2 menor que 3, pois existe 1 que somado ao 2 resulta em 3. A maior que B quando B é menor que A, ou seja, a propriedade 1 é aplicada ao B. A igual a B quando nem A é menor que B, nem B é menor que A, ou seja, a gente tem aí a igualdade. E da mesma forma, isso pode ser visto na reta real, né? Ou seja, eu consigo identificar, né, uma relação de ordem, menos 3, 0, menos 3 menor que 0, menor que 2, menor que 4, né? Aqui eu tenho o número π, né, que é maior do que o raiz de 2, que é maior que 1 meio, enfim. Essa é a correspondência 1 a 1, ou seja, bionívoca, né, entre os pontos da reta real e os números reais. Aqui definimos intervalos abertos, ou seja, 2 e 3, todos os números de 2 a 3, sem o 2 e sem o 3, e aí a gente representa isso usando bolinha aberta, né, nos extremos. O outro exemplo aqui, por exemplo, o intervalo fechado em 2, aberto em 3, né, incluindo 2 até a fronteira do 3, mas não inclui o 3. E assim também é possível definir o intervalo fechado, né, nas duas pontas, né, nos dois extremos, de 2 a 3, ok? Bem, esse é o material da aula de hoje, né? Foi mais para introduzir o conceito de número. Eu espero que vocês leiam as páginas seguintes desse material, porque são importantes para que vocês entendam algumas coisas que foram faladas aqui, e também a gente vai discutir algumas coisas nos fóruns sobre questões de problemas e exercícios. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.